A mansão de Ethan Caldwell era mais do que apenas uma casa. Era um império de poder e silêncio. Aos 35 anos, ele governava o mundo com uma presença avassaladora, temido por qualquer um que cruzasse seu caminho. Mas nada poderia prepará-lo para Mia, uma jovem simples que veio trabalhar na mansão e, sem querer, desafiou tudo que ele conhecia. Ela não se intimidava, não se curvava diante do seu olhar selvagem. Algo em seu coração solitário foi tocado. Mas o que realmente aconteceria quando esses dois mundos colidissem? Ele, um leão imbatível. Ela, a única que o enfrentava de igual para igual. Mas o que aconteceu depois? Ninguém poderia imaginar. Se essa história tocou você, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que mantém este canal vivo. Ethan Caldwell não era apenas um homem. Ele era um império em movimento. Aos 35 anos, ele já havia construído mais riqueza do que a maioria poderia sonhar em uma vida inteira. Um magnata da tecnologia, investidor e empresário, seu nome era sinônimo de poder e sucesso. Sua mansão, escondida nas profundezas do coração da Geórgia, erguia-se como uma estrutura maciça, luxuosa e elegante, porém fria. Ela espelhava a própria personalidade de Ethan, impecável por fora, mas vazia por dentro. Cercado por opulência, arte rara, vinhos caros e uma coleção de carros que deixaria qualquer entusiasta com inveja, ainda havia um vazio dentro dele, um buraco que nenhuma quantia de dinheiro ou controle poderia preencher. Conhecido como o Leão, não apenas por seu sobrenome, mas pela aura que o cercava, Ethan impunha respeito onde quer que fosse. Sua presença era magnética, exigindo a atenção de todos ao seu redor, e ele sabia disso. Seu poder era tanto admirado quanto temido. Ele governava sua vasta propriedade com mão de ferro, garantindo que ninguém ousasse questionar sua autoridade. Em seu mundo não havia iguais, apenas ele, o intocável, o rei de seu domínio. As pessoas em sua vida nunca ousavam desafiá-lo. Seus funcionários sabiam o seu lugar, falando apenas quando solicitados, e seus parceiros de negócios escolhiam cuidadosamente suas palavras perto dele. A vida de Ethan era meticulosamente controlada, cada movimento calculado para garantir que ele permanecesse no topo. Nos corredores silenciosos de sua mansão, parecia que até o tempo prendia a respiração, esperando pelo seu próximo comando. Apesar de seu poder, Ethan sempre sentiu que algo estava faltando. Seu coração, embora cuidadosamente guardado, ansiava por algo que ele não conseguia nomear. Parte dele desejava conexão, mas ele havia enterrado isso profundamente, convencendo-se de que tais desejos eram fraquezas, coisas para pessoas comuns, não para um homem como ele. Foi em uma daquelas tardes tranquilas, quando o sol se punha por trás das árvores e lançava longas sombras sobre a propriedade, que Mia chegou. Ela era diferente de qualquer mulher que Ethan já conhecera, mulheres polidas, delicadas e vestidas com os tecidos mais finos que o dinheiro podia comprar. Mia não tinha nada disso. Ela era jovem, com uma simplicidade que imediatamente chamou a atenção de Ethan. Suas roupas eram modestas, e embora seus traços fossem suaves e delicados, havia um fogo em seus olhos que exigia atenção. Quando ela pisou em seu mundo pela primeira vez, Ethan sentiu algo que nunca havia experimentado antes. Intriga. Mia tinha vindo trabalhar como empregada doméstica, encarregada das tarefas mais triviais, mas quando entrou em sua mansão, ela se portava como se tivesse todo o direito de estar lá. Sua presença parecia mudar a própria atmosfera. A casa, que sempre parecera fria e pouco acolhedora para ele, de repente parecia mais quente. Embora ela o tratasse com o mesmo respeito que todos os outros, havia algo diferente nela. Mia não se encolhia em sua presença, ela não temia o homem que governava a propriedade, e isso era algo para o qual Ethan não estava preparado. A princípio, ele a observava de longe, cativado pela maneira como ela se movia pelos corredores, sua confiança inabalável diante da grandeza que a cercava. Ela não olhava para ele com admiração, nem parecia intimidada por sua figura imponente. Ela simplesmente fazia seu trabalho, firme e focada, como se pertencesse àquele lugar e, de uma maneira estranha, isso perturbava. Ethan, que sempre estivera no controle, viu-se atraído por ela de maneiras que não conseguia explicar.
Pela primeira vez em sua vida, Ethan sentiu as muralhas ao redor de seu coração começarem a rachar. Mia era diferente de todas as mulheres que ele conhecera, ela não estava atrás de seu dinheiro ou status, não vinha com expectativas ou segundas intenções. Não havia motivo oculto, era como se ela visse através dele, enxergando o homem por trás do império. Toda vez que ela falava, sua voz era firme, livre do tremor nervoso habitual que os outros tinham perto dele. Ela não o adulava nem buscava sua aprovação, e isso intrigava ainda mais. Como alguém tão comum aos olhos da sociedade poderia afetá-lo tão profundamente? Ela não estava tentando conquistá-lo, mas havia algo nela que ele não conseguia ignorar. Um desafio silencioso parecia pairar sempre que estavam no mesmo ambiente. Ethan não entendia o que estava acontecendo com ele. Ele, o rei de seu domínio, estava acostumado a ser quem estava no controle, aquele que detinha todo o poder. Mas Mia não se curvava a ele, ela nem parecia notar a autoridade que ele exercia. Ela não era afetada por sua riqueza, seu nome ou sua posição, e isso só o fazia desejá-la mais. Era como se ela fosse um quebra-cabeça que ele não conseguia resolver, um mistério que ele desesperadamente queria desvendar. Ele começou a observá-la em segredo, quando ela caminhava pelos corredores, quando trabalhava na cozinha, quando falava com os outros funcionários. Ele observava cada movimento dela, a maneira como ela se portava, a confiança silenciosa que exalava. Cada detalhe sobre ela parecia cativá-lo, mas quanto mais ele observava, mais frustrado ficava. Ela não estava fazendo nada extraordinário, estava apenas sendo ela mesma, mas era exatamente isso que o fascinava. Em um mundo onde todos estavam constantemente tentando impressioná-lo, Mia não tentava nem um pouco, e isso a fazia se destacar de maneiras que Ethan não conseguia compreender. Com o passar dos dias, a tensão entre eles cresceu, era algo não dito, mas tangível. Ethan, que sempre se orgulhara de sua capacidade de controlar suas emoções, estava lentamente perdendo o controle. Ele podia sentir as familiares paredes de distanciamento desmoronando toda vez que a via. Era uma sensação perturbadora, que ao mesmo tempo o aterrorizava e o excitava. Ele havia construído sua vida sobre controle, domínio e poder, e agora ali estava ela, uma mulher que parecia não possuir nenhuma dessas qualidades, mas que de alguma forma havia tomado o controle de seus pensamentos, seus desejos, seu mundo. Mia, por sua vez, permanecia alheia ao efeito que tinha sobre ele. Ela não olhava para ele da maneira que os outros faziam, com desejo, admiração ou medo. Ela simplesmente o via como um homem, não diferente de qualquer outro. Ela não se intimidava com ele, nem estava ansiosa para agradá-lo. Ela apenas fazia seu trabalho, nunca reconhecendo a batalha silenciosa que se desenrolava dentro de Ethan. No entanto, naqueles momentos silenciosos em que seus olhos se encontravam, havia algo elétrico no ar. Era breve, uma faísca, mas o suficiente para fazer o coração de Ethan disparar. Ele não podia deixar de se perguntar se Mia sentia isso também. O leão, acostumado a ser o predador, estava começando a sentir a ferroada desconhecida da vulnerabilidade. Pela primeira vez, não sabia se era ele quem estava no comando. Algo havia mudado, e embora ele não tivesse certeza de onde essa jornada levaria, sabia que Mia era a chave para desvendar o mistério que o assombrava há tanto tempo. À medida que os dias passavam, Ethan não podia mais negar a atração que sentia por ela, mas com isso veio uma constatação perturbadora. Ele não estava apenas atraído por ela, ele estava começando a se importar com ela, e isso, mais do que qualquer coisa, o aterrorizava. Poderia um homem como ele algum dia baixar a guarda o suficiente para deixar outra pessoa entrar em seu mundo? Ele poderia confiar nela, ou ela, como todos os outros, acabaria por decepcioná-lo? A chegada de Mia em sua vida não foi apenas uma interrupção, foi o começo de algo que Ethan não conseguia controlar, algo muito além do alcance de seu império. Mas o que aconteceria a seguir? Seria Mia a única a domar o leão, ou ela também seria consumida pelas chamas do passado dele? O ar na mansão parecia estalar com uma tensão não dita toda vez que Mia entrava em um cômodo. Não era que ela tentasse causar impacto, mas sua presença tinha um peso inegável, um peso que Ethan não podia ignorar. A princípio, foi sutil, como uma mudança suave na atmosfera, mas logo se tornou algo inegável. As paredes elegantes de sua casa,
que antes pareciam tão invencíveis, agora pareciam vulneráveis sob o olhar firme de Mia. Ela não o bajulava, nem se esquivava de sua figura imponente. Em vez disso, ela simplesmente existia, sua confiança falando mais alto do que qualquer palavra jamais poderia. Ethan passará a vida inteira cercado por mulheres ansiosas para agradá-lo. Mulheres bonitas, sofisticadas e cuidadosamente selecionadas para atender a todas as suas expectativas. Elas eram espelhos de seu sucesso, polidas, perfeitas e obedientemente submissas. Elas sabiam seu lugar no mundo dele, e ele sabia seu lugar no delas. Eram o reflexo de seu império, belas por fora, mas vazias por dentro. Mas Mia, com seu comportamento despretensioso e olhar inflexível, não era nada como as mulheres que ele conhecia. Ela não se importava em impressioná-lo. Ela não se importava com seu poder, sua riqueza ou seu nome. Pela primeira vez na vida de Ethan, uma mulher não estava interessada no que ele poderia lhe dar. Ela simplesmente queria ser quem era, inalterada pelas armadilhas do mundo dele. Essa constatação o atingiu como uma rajada de ar frio no auge do verão. Sua confiança habitual vacilou sob o peso disso. Ela se movia pela casa como alguém que pertencia àquele lugar, embora viesse de uma vida muito distante do luxo da dele. Mia não estava mais interessada na grandiosidade da mansão do que no homem que a possuía. Havia algo refrescante nisso, algo cru e autêntico que Ethan achava tanto enervante quanto estimulante. E ainda assim, quando ela passava por ele, uma pequena parte dele não conseguia deixar de observá-la. Não era apenas sua presença física que chamava sua atenção, embora ela fosse inegavelmente bonita à sua própria maneira. Era a maneira como ela se portava, sua força silenciosa, sua capacidade de manter sua posição sem dizer uma palavra. Ao contrário das mulheres que haviam sido escolhidas a dedo para agradá-lo, Mia não evitava encontrar seu olhar. Se fosse o caso, ela o encarava com uma espécie de desafio silencioso, como se o desafiasse a fazer algo a respeito. Isso o perturbava, mexia com algo profundo dentro dele, algo que ele não sentia há anos. Ethan nunca havia sido desafiado assim. Ele não estava acostumado a sentir que era ele quem precisava se ajustar. Em seu mundo, as mulheres se curvavam à sua vontade, e não o contrário. Mas Mia, com seu olhar firme e presença silenciosa, fazia com que ele sentisse que era ele quem tinha que provar algo. Ele teve que admitir para si mesmo. Ela era diferente, e essa diferença o intrigava de uma maneira que ele não conseguia explicar. Com o passar dos dias, ele se pegava pensando nela cada vez mais. Não era apenas atração física, era algo mais profundo, algo que ele não conseguia identificar exatamente. Ele se pegava procurando por ela enquanto ela passava pela grande escadaria ou pelos corredores, seus pensamentos permanecendo nela mais tempo do que deveriam. Era como uma atração que ele não conseguia resistir, uma força magnética puxando para ela, mesmo que ele tentasse ignorar. Ele estava perturbado com a facilidade com que ela invadia seus pensamentos. Ethan nunca fora um homem que permitisse que algo atrapalhasse seu foco. No entanto, lá estava Mia, entrando sob sua pele, ocupando sua mente de uma maneira que ninguém jamais fizera. Parecia estranho, quase juvenil, estar tão preocupado com alguém, e isso o deixava nervoso. Ele tentava afastar os pensamentos, dizendo a si mesmo que ela era apenas mais uma funcionária, apenas mais uma pessoa no fundo de sua vida perfeitamente curada. Mas quanto mais ele dizia a si mesmo para esquecê-la, mais impossível isso se tornava. Não era apenas o fato de que ela não tentava agradá-lo. Ela não parecia querer nada dele. Mia não estava interessada em lisonjeá-lo, e só isso já a fazia se destacar das demais. Ela não era uma mulher que se agarrava à esperança de ganhar algo com sua proximidade a ele. Ela simplesmente era. E isso era, ao mesmo tempo, desarmante e libertador. Pela primeira vez, Ethan percebeu que havia uma pessoa em sua vida que o via não como o homem poderoso que ele era, mas simplesmente como alguém que existia no mesmo espaço que ela. E isso fazia querer conhecê-la mais, apesar de saber que não deveria. Certa noite, ele se viu caminhando pelo grande corredor, o som fraco da voz dela vindo da cozinha enquanto trabalhava. Ele não pretendia estar ali, não planejava cruzar o caminho dela, mas de alguma forma seus pés o levaram até o espaço onde ela estava.
À medida que se aproximava, ele podia sentir seu coração acelerar. O que era esse sentimento? Não era apenas curiosidade. Era algo mais profundo. Ele não tinha certeza se era desejo, frustração ou pura fascinação, mas não podia ignorar. Ela estava parada perto do balcão, de costas para ele, enquanto preparava o jantar. O simples ato de ela cortar legumes, suas mãos movendo-se com uma facilidade prática, parecia atraí-lo. Seus olhos seguiram os movimentos fluidos dos dedos dela, a maneira como ela inclinava a cabeça ligeiramente enquanto se concentrava na tarefa, e então ela se virou um pouco, capturando o olhar dele por apenas um momento. Foi breve, breve demais, mas foi o suficiente para enviar um choque de consciência através dele. Ela não desviou o olhar imediatamente. Em vez disso, ela sustentou o olhar dele, sua expressão calma, seus olhos firmes. Não havia medo neles, nenhuma hesitação. Era como se ela estivesse esperando que ele desse o primeiro passo. Ethan sentiu algo se agitar dentro de si, algo que ele não conseguia controlar. Era a primeira vez em muito tempo que ele sentia esse tipo de vulnerabilidade. Ela o fizera sentir-se inseguro. Ela não estava intimidada por ele, nem impressionada. Ela simplesmente mantinha sua posição, como se não precisasse ser nada além do que era. Enquanto ele estava ali, observando-a, a constatação o atingiu com mais força do que ele esperava. Ele não era quem estava no controle. Pela primeira vez em sua vida, ele era quem estava sendo desafiado, aquele que estava inseguro de si mesmo. E a pior parte? Ele não sabia se queria lutar contra isso. Mia era um enigma que ele não conseguia resolver, um quebra-cabeça que tanto frustrava quanto fascinava. Quanto mais ele tentava resistir, mais atraído por ela se tornava. E naquele momento, enquanto a tensão entre eles fervilhava no silêncio da cozinha, Ethan sentiu uma faísca acender dentro dele. Era o começo de algo que ele não esperava, algo que estava prestes a mudar tudo. O que aconteceria a seguir? Ele finalmente confrontaria as emoções que Mia havia despertado nele, ou recuaria ainda mais para dentro de sua fortaleza, afastando-a antes que ela tivesse a chance de chegar perto demais? Começou como uma observação inocente, um olhar fugaz aqui e ali, uma distração momentânea enquanto Ethan seguia com seu dia. Mas com o tempo tornou-se algo mais, uma atração que ele não conseguia resistir. Ethan Caldwell, o homem que havia conquistado indústrias e comandado respeito, agora se via observando Mia com uma intensidade que beirava a obsessão. Não era apenas a beleza dela que chamava sua atenção, embora ela fosse inegavelmente marcante à sua maneira, era a forma como ela se movia, a forma como ela existia no mundo dele. Cada pequeno detalhe parecia cativá-lo, a maneira como o cabelo dela caía sobre o rosto quando ela se abaixava para pegar algo, o ritmo de seus passos enquanto ela se movia pela casa, o farfalhar suave de suas roupas enquanto ela trabalhava. Havia algo em sua presença que fazia o mundo parecer mais silencioso, mais focado. Toda vez que ela cruzava seu caminho, seus sentidos se aguçavam. O cheiro dela, fraco mas inebriante, permanecia no ar muito tempo depois que ela passava. Não era uma fragrância que ele conseguisse identificar, apenas um perfume que o lembrava de chuva fresca e terra após uma longa seca. Era algo que o mantinha no chão, calmante, e que o fazia ansiar por algo que ele não conseguia definir. A voz dela era outra coisa, suave, firme, sem pressa. Carregava uma sensação de calma que Ethan não podia ignorar. Quando ela falava, não era com as cortesias ou o charme forçado que os outros usavam perto dele. As palavras de Mia eram simples, diretas, sem segundas intenções. Ela não falava para impressionar, falava porque tinha algo a dizer, e essa autenticidade era uma raridade no mundo de Ethan. Quanto mais ele a ouvia, mais se via querendo ouvi-la falar, mesmo que fosse apenas sobre algo banal. O controle do qual Ethan sempre se orgulhara começou a escorregar como areia por entre seus dedos. Pela primeira vez, sua mente não estava consumida pelo próximo negócio ou pelo poder que detinha sobre os outros. Em vez disso, estava consumida por pensamentos sobre Mia, seu sorriso, sua risada, a maneira como seus olhos capturavam os dele, quase como se ela pudesse ver através dele. Não era apenas atração, era uma dor, um anseio, um desejo por algo que ele não conseguia situar, mas do qual também não conseguia escapar.
Ele disse a si mesmo que era apenas uma paixão passageira, que desapareceria. Afinal, ele era um homem acostumado a conseguir o que queria, e Mia. Ela era apenas mais uma funcionária, alguém que estava abaixo dele em todos os sentidos. Mas quanto mais ele tentava descartar isso, mais isso o consumia. Mia não era como as mulheres que ele conhecera antes. Ela não flertava com ele, não se jogava para ele com a mesma esperança desesperada que as outras tinham. Ela não estava tentando conquistá-lo. Na verdade, ela parecia completamente indiferente a ele, e isso, mais do que qualquer coisa, o deixava louco. Sua indiferença ao poder dele, à sua riqueza e até mesmo ao seu status só a tornava mais atraente. Toda vez que seus caminhos se cruzavam, era como se ela estivesse segurando um espelho para ele, refletindo todas as coisas que ele não queria ver. Ela não se importava com o império que ele havia construído, e isso o incomodava mais do que ele gostaria de admitir. Ethan nunca tivera medo de nada. O medo era algo para os fracos, algo que não tinha lugar em seu mundo. Mas agora, a cada dia que passava, um novo tipo de medo começava a criar raízes dentro dele. Ele tinha medo de querer algo que não podia controlar. Durante anos, Ethan cultivara cuidadosamente sua vida, moldando cada aspecto dela para atender aos seus desejos. Ele controlava o mundo ao seu redor com precisão, dobrando pessoas e circunstâncias à sua vontade. Mas Mia? Mia era diferente. Ela não caía aos seus pés, não tentava encantá-lo. Ela não se importava com seu dinheiro ou seu poder. Ela simplesmente existia, e isso levava à beira da loucura. Ele começou a observá-la mais de perto, seu olhar demorando um pouco mais sempre que ela entrava em uma sala. Ele não conseguia evitar. Não era mais apenas curiosidade, era algo mais profundo. Ele estava começando a se perder na ideia dela. Ele se pegava pensando nela durante reuniões, imaginando como ela ficaria se estivesse em seus braços, se ela permitisse que ele a tocasse da maneira que ele ansiava. À noite, quando a casa estava silenciosa e as luzes diminuídas, Ethan ficava acordado na cama, com a mente a mil. Ele reproduzia os momentos que compartilhara com ela, as trocas breves, os olhares fugazes, a maneira como ela se movia quando não estava ciente de seus olhos vigilantes. Ele a imaginava parada ao lado dele, o corpo dela pressionado contra o dele, a respiração dela em sua pele. O pensamento disso fazia doer de uma maneira que ele não experimentava há anos. Era perigoso, ele sabia. Quanto mais pensava nela, mais sentia que estava escorregando para algo que não podia controlar. Ele era um homem acostumado a dominar tudo em sua vida, seus negócios, sua reputação, seus desejos. Mas Mia? Ela estava escapando por entre seus dedos, e pela primeira vez na vida, ele não sabia como impedir. Ethan sempre acreditou que o prazer era a forma definitiva de controle. Ele podia se entregar a qualquer coisa que quisesse, quando quisesse, sem consequências. Mas agora, com Mia, era diferente. Não era apenas sobre a atração física que sentia por ela. Era a maneira como ela o fazia questionar tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo. Ela era a única pessoa que não buscava nada dele, e isso, mais do que qualquer coisa, o fazia querê-la mais. O desejo não era apenas físico, era emocional, psicológico. E agora havia se tornado uma obsessão. Ethan sempre se orgulhara de sua capacidade de manter o foco, de manter seus instintos sob controle. Mas Mia estava destruindo isso, pouco a pouco. Ela estava perturbando a calma que ele havia construído cuidadosamente em sua vida, fazendo-o sentir coisas que ele não se permitia sentir há anos. O que havia nela que fazia isso com ele? O que era que o fazia sentir-se tão fora de controle, tão vulnerável? Ele não conseguia entender, mas não queria mais lutar contra isso. Ele queria mais. Ele queria conhecê-la, possuí-la, não apenas no sentido físico, mas de todas as maneiras que importavam. Ele queria puxá-la para o seu mundo, torná-la parte dele, mesmo que isso significasse abrir mão do controle que ele mantinha há tanto tempo. Quanto mais ele se permitia ceder a esses pensamentos, mais se via ansiando por ela. Sua necessidade por ela crescia, expandindo-se a cada dia que passava até se tornar uma obsessão. E por mais que tentasse negar,
Ethan sabia que estava se perdendo em um desejo que não podia controlar, um desejo que o assustava mais do que qualquer outra coisa em sua vida. O que ele faria quando sua obsessão atingisse o auge? Ele finalmente confrontaria Mia, admitiria o que estava sentindo, ou recuaria ainda mais para dentro de si mesmo, com medo da vulnerabilidade que vinha com o desejo por ela? A resposta parecia estar fora de seu alcance, mas Ethan sabia de uma coisa com certeza. Acontecesse o que acontecesse a seguir, sua vida nunca mais seria a mesma. A mansão tinha uma maneira de silenciar o mundo ao seu redor. Os tetos altos do grande salão engoliam o som, e as cortinas pesadas sobre as janelas pareciam manter até o mundo exterior à distância. Lá dentro era sempre fresco, com o zumbido distante do ar-condicionado quase imperceptível a menos que você se concentrasse nele. Mas na biblioteca era diferente. As prateleiras altas repletas de livros antigos, o cheiro de couro e pergaminho, o brilho suave da luminária de mesa. Esta sala era um lugar de solidão tranquila e introspectiva. Ethan frequentemente encontrava paz aqui, cercado por histórias do passado, por personagens e histórias que ele podia controlar, que nunca o desafiariam. Mas hoje a sala estava carregada com algo diferente, algo que ele não conseguia controlar. Ele avistou Mia enquanto ela se movia entre os corredores, organizando livros com aquela graça silenciosa dela. Ele não pretendia confrontá-la hoje, mas algo na maneira como ela caminhava pelo domínio dele com tamanha facilidade despreocupada mexeu com algo dentro dele. Ela não estava intimidada por ele, nem por sua riqueza, nem por sua reputação, nem pelas sombras que pairavam sobre cada movimento seu. E isso havia se tornado uma obsessão por si só. Como uma mulher como ela, alguém que veio de tão pouco, que nem pertencia a este mundo, podia olhar para ele com aqueles olhos firmes e não recuar. Nas últimas semanas, Ethan vinha lutando com esse sentimento, essa atração por ela. Toda vez que seus caminhos se cruzavam, toda vez que ele se via olhando para ela com uma intensidade que não conseguia explicar, ele sentia como se o chão sob seus pés estivesse se movendo. Ele não estava acostumado a se sentir assim. Não estava acostumado a ser aquele que tinha que se adaptar, aquele que tinha que mudar seu comportamento para acomodar outra pessoa. Mas Mia era diferente. Ela não era como as outras que o bajulavam, que se curvavam à sua vontade. E isso fazia com que ele sentisse que estava perdendo algo vital, algo que não conseguia recuperar. Ela estava no fundo da biblioteca quando ele entrou, perdida em sua tarefa, alheia à aproximação dele. O ar entre eles estava denso com uma tensão não dita. Ele a observou por alguns momentos da porta, notando a maneira como ela se movia, a maneira como parecia tão absorta em seu trabalho. Tudo nela era um contraste com o mundo em que ele vivia. O luxo, o controle, as máscaras polidas que ele usava, tudo parecia sem sentido na presença dela. E isso o deixava com raiva, de uma maneira que ele não conseguia explicar. Sem pensar, Ethan entrou na sala, seus passos firmes ecoando contra as paredes silenciosas. Sua presença foi suficiente para fazê-la parar, virar-se ligeiramente e olhar para ele, com a testa levemente franzida. Ela não recuou quando seus olhos se encontraram. Ela não desviou o olhar nem baixou a cabeça. Ela apenas ficou lá, calma, como o centro estável de uma tempestade. "Por que você não tem medo de mim?" Ethan perguntou, sua voz baixa, mas afiada com algo mais cortante, algo como um desafio. Mia piscou, surpresa com a pergunta, mas não houve hesitação em sua resposta. Ela nunca fora uma mulher de se acovardar, e este momento não era diferente. Ela encontrou o olhar dele de frente, sua expressão firme, sua voz clara. "Eu não vim aqui para ter medo de ninguém. Eu vim aqui para trabalhar." As palavras atingiram Ethan como um soco no estômago. Ele não esperava uma resposta tão direta, não esperava que ela fosse tão franca, tão inabalável diante do peso de sua pergunta. Mas o que o atingiu ainda mais foi a verdade subjacente em sua resposta. Ela não tinha medo dele porque, na mente dela, ele não merecia esse tipo de poder sobre ela. Ela tinha um propósito, uma vida que não girava em torno dele, e isso o deixava nervoso. Naquele instante, ele entendeu algo que não havia compreendido totalmente antes. Ele não era quem estava no controle ali.
Ele sempre se orgulhara de ser o leão, aquele que comandava a atenção, aquele que ditava as regras. Mas Mia? Mia não estava interessada no jogo. Ela não estava interessada em seu poder ou sua riqueza. Ela não se importava com o fato de ele ser Ethan Caldwell, o homem que tinha tudo. Ela simplesmente o via como um homem, alguém que tinha que conquistar o respeito dela, não exigi-lo. Por um momento fugaz, Ethan sentiu uma centelha de algo dentro dele, algo que não se permitia sentir há anos. Vulnerabilidade. E isso o aterrorizava. Toda a sua vida fora construída no controle de suas emoções, na manutenção daquele exterior frio e impenetrável. Mas com Mia, tudo isso estava desaparecendo. Havia algo nela que o fazia querer ser um homem melhor, algo que desafiava todos os seus instintos. Mas o que ele não havia percebido até este momento era que não podia simplesmente controlá-la como o fizera com todos os outros em sua vida. Ela não era como as outras. E se ele realmente a quisesse, se ele realmente quisesse romper as muralhas que ela havia construído, ele teria que fazer algo que nunca fizera antes. Ele teria que se render. Ethan ficou parado por um longo momento, olhando para ela, sentindo as paredes que ele tão cuidadosamente construíra ao seu redor começarem a desmoronar. Ele queria lutar contra isso, queria afastá-la, mantê-la à distância. Mas algo na maneira como ela olhava para ele, calma, sem medo, o fez perceber que se não baixasse a guarda, ele a perderia. E, pela primeira vez em sua vida, ele não queria perder algo. Não houve bravata, nenhum movimento calculado. Ele simplesmente exalou, seus ombros relaxando ligeiramente enquanto o peso das palavras dela afundava. Ele havia construído seu império nunca mostrando fraqueza, nunca deixando ninguém chegar perto demais. Mas Mia? Ela o estava forçando a confrontar partes de si mesmo que ele havia enterrado há muito tempo, partes dele que ansiavam por algo real, algo cru. Eu não esperava essa resposta, disse ele calmamente, sua voz mais suave agora. A arrogância que ele costumava carregar parecia se dissipar enquanto falava. Você está certa. Passei minha vida controlando tudo ao meu redor, mas nunca tive que tentar controlar alguém como você. Mia não disse nada, apenas observando com aqueles olhos firmes. Ela não se gabou nem disse nada para provocá-lo ainda mais. Ela não precisava. O silêncio dela era suficiente. Era um silêncio que falava muito, que fez Ethan perceber que se quisesse conquistá-la, se quisesse realmente se conectar com ela, teria que abrir mão de tudo que o fazia se sentir poderoso. Ele teria que se render para mostrar a ela que não era mais o leão intocável. Ele era apenas um homem. Não vou tentar controlar você, disse ele, sua voz sincera pela primeira vez, desprovida da ponta afiada que geralmente continha. Mas vou tentar entender você, e respeitarei seu espaço, seus limites, sua força. Mia assentiu lentamente, aceitando suas palavras, embora não falasse. Mas naquele momento, Ethan sentiu uma mudança entre eles, algo que nunca estivera lá antes. Não era dominação. Não era um jogo de poder. Era algo muito mais humano, algo real. Pela primeira vez em sua vida, Ethan Caldwell havia baixado suas armas. E ao fazer isso, percebeu que havia se dado uma chance de algo que nem sabia que estava procurando, uma conexão verdadeira. Foi o menor dos momentos, o tipo que poderia facilmente passar despercebido. No entanto, para Ethan e Mia, marcaria o ponto de virada de tudo, uma mudança sutil no ar, um convite silencioso que nenhum dos dois poderia resistir. Havia sido um longo dia, à medida que a noite caía, a mansão parecia ficar mais silenciosa, mais íntima. O barulho habitual do mundo lá fora era abafado pelas paredes grossas, deixando apenas o zumbido suave dos antigos sistemas da casa e o farfalhar ocasional do vento lá fora. No canto da biblioteca, onde Ethan passará inúmeras horas perdido em seus pensamentos, Mia havia entrado, sua presença tão firme e despretensiosa como sempre. Ela estava entregando alguns livros, sua tarefa tão simples como sempre fora, mas algo naquela noite em particular parecia diferente. Ethan a observava da porta novamente, a intensidade silenciosa que começara a definir seus pensamentos ficando mais forte. Desta vez, porém, ele não se virou, não recuou para sua mente, ele simplesmente ficou lá, os olhos seguindo cada movimento dela,
o peso de seu desejo palpável no espaço entre eles. Ela não pareceu notá-lo a princípio, absorta em sua tarefa, de costas para ele enquanto colocava uma pilha de livros em uma prateleira próxima, mas então, como se pudesse sentir o olhar dele, ela se virou e, por um breve momento, o tempo pareceu se esticar, pairar no ar como um fio delicado entre eles. Seus olhos encontraram os dele, firmes e inabaláveis, como se já tivessem estado ali antes, mesmo que não tivessem. Não havia necessidade de palavras naquele momento, ambos entenderam sem falar que algo estava diferente agora. Não era apenas a tensão que vinha crescendo entre eles, não era apenas a atração que lentamente se tornará algo que não podiam mais ignorar. Era o fato de que, naquele espaço, naquele momento, ambos estavam igualmente vulneráveis. Para Ethan, as paredes que ele tão cuidadosamente construíra começaram a desmoronar. Seu controle habitual, a barreira que ele sempre mantivera ao redor de seu coração, estilhaçou-se na presença do olhar de Mia. Ele nunca se permitirá sentir tão exposto, tão cru, mas com ela era impossível se conter. Seu corpo moveu-se em direção a ela sem pensar, suas mãos estendendo-se quase instintivamente, como se seu coração soubesse algo que sua mente ainda não havia compreendido totalmente. Mia também sentiu atração. Ela vinha tentando lutar contra isso, dizendo a si mesma que se apaixonar por alguém como Ethan era perigoso, que só levaria a um coração partido. Mas, neste momento, ela percebeu que todas as suas defesas haviam derretido. Ela não tinha mais desculpas, nem mais justificativas para se conter. O que estava acontecendo entre eles não podia ser explicado, não podia ser racionalizado. E então, como se atraídos pela mesma força invisível, eles estavam mais próximos, seus corpos quase se tocando. A respiração de Ethan estava curta, seu peito apertando enquanto ele a alcançava, segurando o rosto dela suavemente em suas mãos. Não havia hesitação nos olhos dela, nenhum recuo ao toque dele. Ela estava lá com ele, naquele momento de vulnerabilidade, tão aberta e exposta quanto ele. Mia! A voz de Ethan era um sussurro, rouca de emoção. Ele não pretendia dizer nada, mas o nome dela escapou de seus lábios, suave e trêmulo, como uma oração que ele não sabia que precisava. Ela não falou, não precisava. Em vez disso, ela fechou a distância entre eles, sua mão subindo para descansar levemente no peito dele, logo acima do coração. E naquele segundo silencioso e sem fôlego, enquanto o mundo lá fora parecia desaparecer, ambos sabiam o que estava prestes a acontecer. A tensão, o anseio, a conexão crua e inegável que compartilhavam, tudo culminou naquele único momento frágil. Seus lábios se encontraram suavemente, quase hesitantes a princípio, como se ambos estivessem testando as águas. As mãos de Ethan tremiam levemente, embora ele tentasse mantê-las firmes, querendo tocá-la, puxá-la para mais perto. Mas Mia, com os dedos traçando o contorno forte do maxilar dele, aprofundou o beijo, atraindo-o com uma urgência silenciosa. Não era mais hesitante, era avassalador. Seus lábios se moviam juntos, lentos e deliberados, o beijo cheio de ternura e saudade, mas também algo mais profundo, mais frágil. Ethan sentiu seu mundo inteiro mudar naquele instante. Não era apenas desejo, não era apenas atração física que vinha crescendo entre eles há semanas. Isso era algo que o rasgava por dentro, algo que o deixava sem fôlego e exposto. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu completamente desfeito. As paredes que construíra, o império que criará ao seu redor, o controle que sempre mantivera, tudo se fora. Havia apenas Mia agora, o toque dela, o beijo dela, a presença dela. Era como se o próprio chão sob ele tivesse desaparecido, deixando-o flutuando na sensação avassaladora de estar vivo, verdadeiramente vivo, pela primeira vez em anos. E naquele momento, enquanto a segurava perto, ele soube que algo irrevogável havia mudado. Ele não era o mesmo homem que entrará naquela sala minutos atrás. Mia também sentiu a mudança. Enquanto se pressionava mais contra ele, suas mãos explorando a extensão firme e quente do peito dele, ela sentiu uma vibração de excitação misturada com algo muito mais perigoso. Ela estava se apaixonando por ele mais profundamente do que jamais se permitirá acreditar. E ela sabia, mesmo enquanto seu coração disparava e sua respiração acelerava, que este era um caminho sem volta. Ethan era perigoso, sim.
Mas, mais do que isso, ele era a única pessoa que a fizera sentir-se verdadeiramente vista, verdadeiramente viva. No beijo que se aprofundava, Mia sabia que estava se entregando a ele de uma maneira que nunca se entregará a ninguém. Ela lutara contra isso, tentará se convencer de que era um erro, que era arriscado demais. Mas agora, a cada batida do coração, ela percebia que não podia impedir. E ainda assim, em algum lugar no fundo de sua mente, um aviso piscava. Ela estava se apaixonando por alguém que não deveria, alguém cujo mundo era construído sobre poder, controle e manipulação. Mas a atração era forte demais, e ao se deixar levar, permitindo-se render totalmente a ele, ela sabia que, assim que esse beijo terminasse, nada seria o mesmo novamente. Quando finalmente se separaram, não foi porque queriam. Foi porque precisavam, ambos ofegantes, ambos abalados pela intensidade do momento. A testa de Ita descansou contra a dela, as mãos dele ainda a segurando, sem vontade de soltar. Nenhum dos dois falou por um longo momento, apenas recuperando o fôlego, sentindo a crueza do que acabará de passar entre eles. Mas no silêncio, enquanto seus corações batiam no mesmo ritmo, ambos entenderam algo. Não se tratava apenas do beijo. Esse era o começo de algo muito mais poderoso, muito mais complicado. E embora nenhum dos dois tivesse as respostas, uma coisa era clara, eles estavam nisso juntos agora. E nenhum dos dois estava pronto para voltar atrás. A tempestade vinha se formando há horas, um temporal que sacudia as janelas e fazia vibrar as velhas madeiras da mansão. A chuva caía em lençóis, chicoteando o vidro, criando um som rítmico, quase hipnótico. O trovão retumbava à distância, um rosnado baixo que parecia coar a tensão no ar. O vento uivava enquanto varria a propriedade, dobrando as árvores no jardim e fazendo os galhos balançarem em uma dança da fúria da natureza. Dentro da mansão, no entanto, havia uma quietude incomum. Os grandes quartos opulentos estavam silenciosos, quase silenciosos demais. O zumbido habitual dos servos e funcionários estava ausente, a casa estava deserta, exceto por Ita e Mia. Era um silêncio que parecia aumentar cada som, cada movimento, até que o próprio ar entre eles ficasse denso de antecipação. Na grande sala de estar, a única fonte de calor e luz vinha do fogo crepitando na lareira, lançando longas sombras tremulantes pelas paredes. As chamas dançavam e se contorciam, iluminando os ricos painéis de madeira e os móveis de pelúcia com um brilho dourado, mas era o espaço entre Ita e Mia que parecia carregado de energia. Na quietude da tempestade, eles foram atraídos um pelo outro por forças que nenhum dos dois conseguia explicar. Ethan estava sentado em uma poltrona, o olhar fixo no fogo, embora seus pensamentos estivessem longe das chamas dançantes. Sua mente estava consumida pela memória do beijo deles, da maneira como o corpo dela se pressionara contra o dele, o calor do toque dela, a maciez de seus lábios. Fora um momento que o abalara até o âmago, uma vulnerabilidade que ele não se permitia sentir há anos, e agora, sentado na penumbra, ele ainda podia sentir o traço persistente do toque dela, o eco de sua presença na sala. Ele não esperava estar aqui, não esperava se encontrar nessa posição. Mia havia mudado tudo. As paredes que ele tão cuidadosamente construíra, a fortaleza de controle que passará a vida inteira erguendo, haviam desmoronado ao simples toque dela. Ele não podia mais fingir que era indiferente. Ele não podia ignorar a atração que crescerá entre eles, a maneira como cada olhar, cada conversa parecia arrancar um pouco mais da armadura que ele construíra ao redor de seu coração. E então ela apareceu, entrando na sala com uma suavidade que parecia contradizer a tempestade lá fora. Mia, enrolada em um cobertor de tricô grosso, o cabelo ainda úmido da chuva, moveu-se silenciosamente pela sala. A simples visão dela tirou o fôlego de Ita. Ela era como uma visão, graciosa, calma e, no entanto, de alguma forma intocável. Sua presença naquele momento parecia o olho da tempestade, quieta, imóvel, mas com uma corrente de energia que parecia pulsar entre eles. Ela caminhou em direção a ele lentamente, como se não soubesse que cada passo seu parecia puxá-lo para mais perto. Os olhos dela encontraram os dele, por um momento, não havia mais nada. Nenhuma tempestade, nenhuma mansão, nenhum passado. Apenas os dois, suspensos naquele momento de perfeita quietude. Mia, Ethan suspirou,
sua voz baixa, áspera pela tensão que vinha crescendo entre eles. Ela não respondeu imediatamente. Em vez disso, ficou lá, olhando para ele, seus olhos cheios de algo mais profundo do que as palavras poderiam expressar. Seu olhar era firme, não exigente, mas convidativo, como se estivesse dando a ele o espaço para vir até ela em seus próprios termos. O silêncio entre eles se estendeu, pesado com emoções não ditas. O fogo crepitava ao fundo, seu calor fornecendo o único som na sala. O coração de Ita disparou enquanto ele a observava, sua mente sobrecarregada com o peso de seu próprio desejo. Ele nunca se sentirá assim antes, tão cru, tão vulnerável. A cada segundo que passava, tornava-se mais difícil fingir que ele não estava completamente atraído por ela, completamente desfeito pela maneira como ela o fazia sentir. Mia deu um passo mais perto, e depois outro, até ficar parada na frente dele. Ela olhou para ele, as mãos segurando suavemente o cobertor em volta dos ombros. A proximidade entre eles parecia intensificar a tensão já palpável, o ar carregado com algo elétrico. Sem dizer uma palavra, Ethan se levantou, elevando-se sobre ela, sua mão estendendo-se quase instintivamente. Ele segurou o rosto dela na palma da mão, o polegar passando levemente sobre a bochecha dela. O toque foi gentil, terno, mas carregava consigo um peso de saudade que nenhum dos dois podia negar. A respiração de Mia prendeu com o toque, seu coração batendo forte no peito. Eles já tinham sentido isso antes, a atração entre eles, a maneira como o corpo dela respondia ao dele sem questionar, mas desta vez era diferente. Havia uma vulnerabilidade no ar, uma honestidade silenciosa que fazia o momento parecer muito mais significativo do que qualquer atração passageira. Era como se a tempestade lá fora fosse um reflexo do tumulto dentro de ambos, uma tempestade que agora começava a se acalmar, dando lugar a algo mais. Seus olhos se encontraram e, por um momento, nenhum dos dois se moveu. Era como se o mundo tivesse parado, esperando que eles fizessem a escolha. Ethan podia sentir o peso do olhar dela, a maneira como ela o mantinha em sua presença, como se ela fosse a única que pudesse vê-lo de verdade. Então, sem pensar, ele se inclinou para a frente, diminuindo a distância entre eles. Seus lábios roçaram os dela, hesitantes no início, como se ele estivesse esperando que ela se afastasse, esperando por algum sinal de que ela não sentia a mesma atração. Mas quando ela não o fez, quando ela se inclinou para ele, o beijo se aprofundou. Foi lento, mas não sem urgência. Era um beijo que falava de algo mais do que apenas desejo. Era um beijo que falava de entrega, de confiança, da promessa silenciosa do que estava por vir. As mãos de Mia subiram para o peito dele, sentindo o calor sólido de seu corpo através do tecido da camisa. Ela sempre soube que Ethan era perigoso, seu poder, seu controle, seu mundo. Mas naquele momento nada disso importava. Havia apenas a maneira como ele a fazia sentir, a maneira como o toque dele enviava ondas de calor pelo corpo dela, fazendo-a esquecer tudo, exceto como eles se encaixavam. Não foi apenas um beijo. Foi uma união, um vínculo não dito que se formou entre eles no calor do fogo e na tempestade lá fora. Foi uma troca de vulnerabilidade, uma fusão de duas almas que ansiavam por algo que nenhuma delas conseguia entender completamente. Quando finalmente se afastaram, suas respirações estavam curtas, seus corpos ainda pressionados um contra o outro, como se nenhum dos dois quisesse quebrar a conexão. O peito de Mia subia e descia a cada respiração e, por um longo momento, nenhum dos dois falou. Não havia nada que precisasse ser dito. O beijo lhes dissera tudo o que precisavam saber. Ethan afastou uma mecha solta de cabelo do rosto dela, seu toque demorando um momento a mais do que o necessário. Eu não quero que isso acabe, ele sussurrou, sua voz abafada, crua. Os lábios de Mia se curvaram em um sorriso suave, seus olhos ternos e cheios de compreensão. Não precisa acabar, respondeu ela, sua voz uma promessa tranquila, e naquele momento ambos souberam que a tempestade havia passado. O que começara como uma tempestade agora se transformará em algo mais, um começo, não um fim. Algo a que nenhum dos dois conseguia resistir, por mais que tentassem. Na manhã seguinte à passagem da tempestade, a mansão parecia mais silenciosa do que nunca.
A chuva havia parado e, embora o sol ainda não tivesse nascido totalmente, o céu trazia a promessa de um novo dia. Mas dentro das paredes da propriedade de Ethan, nada era o mesmo. A transformação não foi imediata, mas a mudança era inegável. Uma mudança sutil ocorrerá durante a noite, uma que nem Ethan nem Mia podiam ignorar. Eles haviam cruzado um limite, um que os unira de maneiras que nenhum dos dois havia previsto. Ethan, o homem que passará anos construindo seu império, que passará a maior parte de sua vida fechado para o mundo, estava diferente. Havia algo na maneira como ele se movia, na maneira como se portava, que falava de um despertar silencioso. Não foi uma mudança dramática, foi mais como os primeiros raios de luz filtrando através da névoa após uma tempestade. Foi gentil, lento, mas estava lá. Ele se encontrou na cozinha naquela manhã, parado no balcão, com uma xícara de café na mão. Ele não sabia por que estava lá, ou por que sentirá a necessidade de descer mais cedo para se sentar em silêncio antes do dia começar. Mas, ao olhar pela janela, observando o sol nascer sobre o terreno, ele percebeu que a mansão parecia diferente. Não era mais apenas um lugar para se esconder do mundo, era um espaço que ele estava começando a compartilhar com outra pessoa. Ao tomar um gole de café, ouviu o som de passos se aproximando. Ele se virou para ver Mia, o cabelo ainda úmido do banho, sua presença tão calma e firme como sempre. Ela não falou imediatamente, mas havia uma suavidade em seus olhos, uma espécie de gentileza que começara a se formar entre eles. Bom dia, disse ela, com a voz baixa e firme. Bom dia, respondeu Ethan, oferecendo-lhe um pequeno sorriso. Foi o primeiro sorriso real que ele dera em muito tempo, e por um momento ele não conseguiu acreditar que tinha vindo tão facilmente. Mia caminhou até o balcão, servindo-se de uma xícara de café. Ela não se sentou imediatamente, preferindo ficar ao lado dele, o silêncio entre eles não mais desconfortável. Havia um entendimento tácito entre eles agora, algo que fora forjado no silêncio da noite, na ternura do beijo compartilhado. Eles não precisavam preencher o silêncio com palavras, bastava simplesmente estar lá, juntos, no mesmo espaço, no mesmo momento. Ethan estava começando a perceber que não precisava preencher o vazio dentro dele com poder, com controle ou com o vazio de seu antigo estilo de vida. Havia outra coisa, algo mais simples, que começara a tomar seu lugar. Com o passar dos dias, Ethan continuou a mudar, embora a transformação não fosse imediata ou dramática. Foi uma mudança sutil, que aconteceu pouco a pouco, como o lento desabrochar de uma flor na primavera. Ele começou a se interessar mais pelos pequenos detalhes da vida, coisas que antes lhe pareciam insignificantes. Começou a juntar-se aos funcionários nas refeições, não mais se retirando para o escritório ou comendo sozinho na grande sala de jantar. Ele começou a chamar seus funcionários pelos nomes, reconhecendo-os de maneiras que nunca havia feito antes. E embora parecesse uma pequena mudança, era enorme para Ethan, que passará a vida inteira isolado. Desconectada das pessoas ao seu redor, Mia também estava mudando. Ela sempre fora forte, sempre independente, mas algo em Ethan havia aberto uma parte dela que ela mantinha escondida há muito tempo. Ela resistira a se permitir sentir, a abrir seu coração para alguém que tinha o poder de machucá-la, mas com Ethan parecia diferente. Ela não sentia que precisava se proteger, se esconder atrás de muros. Ela estava começando a se permitir vivenciar a conexão entre eles, deixar a ternura de seus momentos juntos penetrar em seu coração. Ela se pegava sorrindo com mais frequência, quando ele olhava para ela, quando falava com ela, quando compartilhavam uma refeição simples juntos. Eles haviam deixado de ser apenas duas pessoas dividindo um espaço físico. Eles haviam se tornado algo mais, duas almas que se encontraram em um mundo que parecia determinado a mantê-los separados. O relacionamento deles, que começara com um beijo, evoluíra para algo muito mais complexo. Não era mais apenas sobre desejo ou atração, era sobre conexão. Estava nos momentos de silêncio que compartilhavam, nas manhãs em que se sentavam juntos na cozinha, bebendo café, suas mãos se roçando ao pegar a mesma xícara, nas noites em que faziam longas caminhadas pela propriedade, o ar fresco e frio depois da chuva, o som de seus passos em sincronia com o ritmo de seus corações. Estava na maneira como olhavam um para o outro, reconhecendo silenciosamente a profundidade do que haviam começado a construir.
Eles não eram mais apenas duas pessoas presas na tempestade da paixão. Eles estavam construindo algo que parecia mais real, mais duradouro. Era como se tivessem recebido uma segunda chance, não apenas no amor, mas na vida. Ethan, antes um homem que se escondia atrás de muros de riqueza e poder, estava aprendendo a viver sem esses muros, e Mia, que sempre manteve uma parte de si mesma protegida, estava começando a confiar novamente. Certa noite, depois do jantar, foram dar um passeio pelo jardim. O ar ainda estava úmido da chuva anterior, e o cheiro de terra e flores enchia o ar. Eles caminharam lado a lado, nenhum dos dois falando, mas o silêncio não era desconfortável. Estava preenchido com uma compreensão tranquila, uma paz que começara a se estabelecer entre eles. Você acha que as coisas voltarão a ser normais? Perguntou Mia, quebrando o silêncio. Sua voz era suave, quase hesitante. Ethan olhou para ela, com o coração pesado com o peso da pergunta. Eu não sei, respondeu ele, com a voz baixa. Mas talvez o normal não seja o que precisamos. Talvez precisemos de algo mais real, algo que possa nos sustentar quando tudo mais desmoronar. Mia olhou para ele então, com um olhar suave e pensativo. Acho que estou começando a entender isso, disse ela calmamente. E naquele momento, enquanto estavam no silêncio do jardim, com a tempestade de seus passados para trás e o futuro incerto, ambos sabiam que, o que quer que viesse a seguir, eles já haviam começado a construir algo pelo qual valia a pena lutar. O amor que estavam criando não era perfeito. Não era isento de complicações, desafios e medos. Mas era real. E isso, para ambos, era o suficiente. A noite tinha sido pacífica. Ethan e Mia passaram o dia juntos, sua conexão se aprofundando a cada momento que passava. Compartilharam risadas, olhares roubados e toques gentis que falavam mais do que palavras jamais poderiam. O calor entre eles parecia um refúgio, um lugar onde nada poderia tocá-los. Onde o mundo lá fora, com todo o seu caos e exigências, não podia mais se intrometer. Mas a paz, como acontece com frequência, provou ser passageira. Ethan convidará Mia para jantar com ele na grande sala de jantar, um evento tranquilo apenas com os dois. A mansão estava calma, os funcionários haviam se retirado para a noite, deixando os dois sozinhos à luz bruxuleante das velas. A noite parecia íntima, como um segredo compartilhado entre eles, do tipo que se envolve ao redor do coração e faz com que tudo mais pareça irrelevante. Mas enquanto compartilhavam a sobremesa, conversando baixinho, uma batida na porta interrompeu o momento. Ethan ergueu os olhos, a testa franzida com a perturbação inesperada. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, a porta se abriu e entrou uma mulher cuja presença parecia encher toda a sala com um peso gelado. Harper. O coração de Mia falhou uma batida quando a viu. A mulher era deslumbrante, elegante, equilibrada e inegavelmente bonita, com um ar perigoso que fez a sala parecer subitamente mais fria. Seus olhos examinaram a sala, fixando-se em Ethan com um olhar que sugeria familiaridade. Mas havia algo em seu olhar que imediatamente deixou Mia nervosa. Ela era sua ex-mulher, a mulher de seu passado, a mulher que ainda parecia ter um lugar em sua vida, embora o casamento tivesse terminado há muito tempo. Ethan se levantou, o rosto endurecendo ao vê-la. Harper, disse ele, com a voz cautelosa. O que você está fazendo aqui? Harper sorriu, mas não foi um sorriso caloroso. Era frio, calculista, o sorriso de alguém que sabia como conseguir o que queria. Vim ver como você estava, é claro, disse ela, a voz pingando mel, mas seus olhos nunca deixaram Mia. Não tinha certeza se você ainda estava na cidade, mas pensei em dar uma passada. Já faz muito tempo, não é? O olhar de Ethan se estreitou, o corpo tenso, mas antes que ele pudesse responder, Harper se virou para Mia, seu sorriso mudando para algo mais afiado, mais venenoso. Mia sentiu o estômago apertar, um nó de mal-estar se formando na boca do estômago. Havia algo na maneira como Harper olhava para ela, algo que parecia uma variação, um desafio, como se ela estivesse tentando decidir o quanto Mia realmente representava uma ameaça. Você deve ser a Mia, disse Harper, com a voz pingando condescendência. Que pitoresco. Uma empregada, presumo.
A respiração de Mia ficou presa na garganta, mas ela se recusou a deixar a mulher ver o efeito que suas palavras tiveram sobre ela. Ela endireitou os ombros, encontrando o olhar de Harper com uma calma que ela não sentia de verdade. Ela já lidara com pessoas como Harper antes, mulheres que tentavam menosprezá-la, fazê-la se sentir pequena. Mas isso era diferente. Não era qualquer pessoa. Era o passado de Ethan. Na verdade, sou mais do que isso, respondeu Mia, com a voz firme, embora pudesse sentir o calor subindo em seu peito. Sou alguém que importa, e se você tiver algum problema com isso, pode resolver com ele. Os lábios de Harper se curvaram em um sorriso, mas não havia nada de agradável nisso. Entendo, disse ela lentamente, seu olhar varrendo Mia de uma maneira que fez Mia se sentir exposta, como se estivesse sendo julgada por algo que não podia controlar. Você acha que importa, é? O coração de Mia começou a bater forte no peito, a provocação na voz de Harper como um tapa na cara. Mas o que veio a seguir foi pior do que qualquer coisa que Mia poderia ter imaginado. A voz de Harper baixou, quase um sussurro, mas estava impregnada de uma crueldade que cortou a sala como uma faca. Você realmente acha que alguém como ele amaria alguém como você? As palavras de Harper eram frias e deliberadas, cada uma atingindo seu alvo com precisão. Ethan não ama ninguém, ele nunca amou, nem mesmo a mim, e certamente não ama você. Você é apenas temporária, uma distração. Mia congelou, a respiração presa na garganta. As palavras, embora cruéis, tocaram em um nervo que ela não esperava. Pela primeira vez em muito tempo, a dúvida se infiltrou em sua mente. Ela era apenas uma distração? Ela não era nada mais do que um momento fugaz na vida de Ethan, algo que ele poderia simplesmente descartar quando não lhe servisse mais. A sala parecia estar se fechando sobre ela, o ar denso de tensão, com um peso que ela não conseguia sacudir. Ela lutara tanto para proteger seu coração, para evitar se perder nas emoções perigosas que Ethan despertava nela. Mas agora, ouvindo aquelas palavras de Harper, tudo parecia tão frágil, tão facilmente destruído. Os olhos de Ethan brilharam de fúria, seu corpo tenso como se estivesse prestes a atacar. Mas antes que ele pudesse falar, Mia deu um passo à frente, sua voz firme, embora suas mãos estivessem tremendo. Já chega, disse ela, suas palavras afiadas e firmes. Não preciso da sua aprovação, Harper. Não preciso da sua validação. Ela se virou para Ethan, seu olhar inabalável, embora pudesse sentir a dor das palavras de Harper ainda persistindo em seu peito. Se ele me quer, ele me escolherá. Mas se ele ainda está apegado ao passado, talvez seja hora de eu ir embora. O rosto de Ethan suavizou, a raiva desaparecendo em algo diferente, algo que ele não conseguia esconder, algo que ele não queria sentir. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, Mia se virou e caminhou em direção à porta, com o coração pesado de incerteza. Ela não podia ficar ali, não com as palavras cruéis de Harper ecoando em sua mente. Mia, chamou Ethan, com a voz tensa de emoção. Mas Mia não parou. Ela não podia, não agora. O sorriso triunfante de Harper era como uma faca em suas costas, e Mia não podia suportar o pensamento de ficar na mesma sala com ela por mais um momento. A ferida que Harper infligira era profunda e, embora Ethan tentasse defendê-la, já estava feito. O dano emocional fora causado. Quando ela chegou à porta, Ethan finalmente se moveu. Ele cruzou a sala em poucas passadas largas e agarrou o braço dela, impedindo-a antes que ela pudesse escapar. Não faça isso, disse ele, com a voz áspera. Não deixe que ela te atinja. Ela está tentando nos separar, mas eu não vou deixar. Mia, me escute. Mas Mia balançou a cabeça, soltando-se do aperto dele. Ela podia ver a sinceridade nos olhos dele, o arrependimento, mas não era o suficiente. O dano estava feito e as dúvidas já estavam se infiltrando em seu coração. Preciso de tempo, Ethan. Preciso descobrir se sou apenas sua distração ou se realmente importo para você, porque agora eu não sei. E com isso, ela foi embora, o peso das palavras de Harper pressionando seus ombros. Ethan ficou parado ali, vendo-a ir, sentindo-se impotente pela primeira vez em anos.
Harper atingira onde mais doía, no próprio centro do que ele tentava construir com Mia. Mas isso não tinha acabado. Ainda não. O som do telefone tocando na calada da noite despertou Ethan de seu sono. Sua mente ainda estava nublada pelo sono e, por um momento, ele não soube se era a tempestade lá fora ou o toque que o acordara. Mas quando olhou para o relógio, viu que eram quase 3 da manhã. Uma sensação de mal-estar subiu por sua espinha enquanto ele pegava o telefone na mesa de cabeceira, seus dedos tremendo levemente ao atender. Ethan, disse a voz do outro lado da linha, urgente, tensa. É sobre seu pai. Ele está no hospital. Ele não está bem. O coração de Ethan falhou uma batida e ele se sentou na cama, subitamente bem acordado. O que aconteceu? Ele está bem. Eles ainda não sabem. É sério, Ethan. Você precisa vir. Estão dizendo que é uma questão de tempo. Seu pai, Robert Caldwell, não era apenas um homem na vida de Ethan. Ele era o patriarca do Império Caldwell, o homem que construíra as fundações do negócio que tornará Ethan quem ele era hoje. O relacionamento deles sempre fora complicado, distante às vezes, mas ouvir a urgência na voz do médico-chefe do hospital enviou uma onda de pavor pelo peito de Ethan. Sem hesitar, ele vestiu suas roupas e correu para fora, o peso da notícia puxando cada passo seu. O trajeto até o hospital pareceu levar horas, embora na realidade não passasse de 20 minutos. Mas a ansiedade o corroía e, quando entrou nos corredores estéreis e silenciosos do hospital, ele podia sentir o peso do que estava por vir. Ele se dirigiu ao quarto de seu pai, seus pensamentos acelerados enquanto as luzes fluorescentes do hospital piscavam acima dele. Ao se aproximar da porta, o médico veio ao seu encontro, com um rosto sombrio. Seu pai está estável por enquanto, disse o médico, tentando oferecer alguma forma de conforto. Mas estamos ficando sem tempo, precisamos discutir os assuntos dele. Ethan assentiu, com a garganta apertada. Ele não queria pensar no legado de seu pai ainda, não enquanto ele ainda estava vivo, lutando para respirar. Mas ele seguiu o médico até o quarto, onde seu pai estava deitado em uma cama de hospital estéril, conectado a máquinas que apitavam constantemente ao fundo. Robert Caldwell ainda era uma figura formidável, mesmo em seu estado enfraquecido. Sua estrutura antes forte agora estava frágil, seu rosto pálido e abatido. Ele abriu os olhos quando Ethan entrou, um sorriso fraco e tenso puxando seus lábios. Filho. Sua voz era áspera, quase um sussurro. Pai, respondeu Ethan, com a voz embargada de emoção. O que aconteceu? Quão ruim é? Robert tossiu suavemente, o peito chiando com o esforço. É ruim, Ethan. Eu não vou sobreviver. Mas preciso te contar uma coisa, algo que ficou escondido por muito tempo. O coração de Ethan se apertou no peito e ele se inclinou para a frente, com os olhos arregalados de confusão. O que é, pai? O que está acontecendo? Os olhos de Robert piscaram com algo, culpa, talvez. Ele tossiu novamente, em seguida, estendeu a mão para a mesa de cabeceira. Com as mãos trêmulas, tirou um envelope e o entregou a Ethan. Sua mãe. Ela não era a única com quem eu estava envolvido, sussurrou Robert. Havia outra mulher, Lucille. Ela trabalhava para nós. E eu? Eu tive uma filha com ela. Ethan congelou, seus dedos agarrando o envelope com tanta força que ameaçava rasgá-lo. Do que você está falando? Sua voz era apenas um sussurro, a descrença inundando seu peito. O peso das palavras pairava no ar e, quando Ethan abriu o envelope, seu coração pareceu parar. A carta dentro era curta, escrita com uma letra apressada e rabiscada. Ethan. Seu pai teve uma filha com Lucille. Uma de suas funcionárias. A criança é uma menina. Temos razões para acreditar que ela está vivendo em sua casa. Você precisa investigar isso antes que seja tarde demais. A carta pareceu um soco no estômago. Sua mente disparou, mas o único pensamento que cortou o caos foi claro. Mia. Sua mente voltou a tudo que aprenderá sobre ela, a maneira como ela falará de sua mãe, Lucille. Poderia Mia
Poderia ela ser sua meia-irmã? Uma sensação fria e profunda se enraizou no estômago de Ethan. Ele não conseguia respirar quando a constatação o atingiu. A mulher que ele passará a amar, a mulher que transformará completamente seu mundo, estava conectada ao seu pai de uma forma que tornava tudo entre eles impossível. Suas mãos tremiam quando ele deixou cair a carta, seu coração batendo forte no peito. Ele precisava de respostas. Precisava saber a verdade. Sem dizer mais uma palavra ao médico, Ethan correu para fora do quarto e em direção à mansão, com a mente girando. A revelação de seu pai foi como uma nuvem negra descendo sobre tudo que ele passará a prezar. Mia. Seu amor por ela. A vida que tinham começado a construir juntos. Era tudo uma mentira? Ele podia confiar em alguma coisa agora? Ao chegar à mansão, encontrou Mia na biblioteca, o brilho suave de uma luminária de mesa iluminando seu rosto. Ela ergueu os olhos quando ele entrou, o rosto suavizando ao vê-lo. Ethan. Sua voz era calma, mas havia uma preocupação em seus olhos quando ela se levantou para se aproximar dele. Mia, disse ele, com a voz embargada de emoção. Ele não conseguia mais segurar. Preciso te perguntar uma coisa. Sua mãe. Lucille. Ela teve algum envolvimento com meu pai? Ela teve um filho com ele? O rosto de Mia ficou pálido e ela deu um passo para trás, a mão indo instintivamente para o peito. Do que você está falando? Eu preciso saber, Mia. Por favor. Ethan implorou, com o coração acelerado. Sua mãe se envolveu com meu pai? Você era filha dele? Mia deu um passo para trás, os olhos se enchendo de lágrimas. Não, sussurrou ela, balançando a cabeça. Não, Ethan. Eu não sei quem ele é. Não sei nada sobre seu pai. Eu nunca o conheci. Ethan ficou lá, congelado. O ar entre eles parecia se esticar, pesado com o peso de verdades não ditas. O custo emocional da confissão de seu pai era demais para qualquer um deles suportar naquele momento. A verdade que eles estavam construindo juntos agora estava fraturada. O vínculo entre eles, o amor que haviam compartilhado, de repente parecia manchado pela sombra de uma possível conexão incestuosa. Ethan recuou, o coração afundando enquanto sua mente girava. E Mia? Ela ficou imóvel, as palavras do silêncio de sua mãe ecoando em sua mente. Ela poderia estar ligada à família dele de uma maneira que tornava tudo entre eles impossível? Nenhum deles tinha as respostas. E pela primeira vez, o amor deles parecia se despedaçar, perdido nas sombras de segredos dos quais nenhum dos dois conseguia escapar. Os dias que se seguiram ao confronto foram longos e silenciosos. A mansão, antes cheia do zumbido suave de seus momentos compartilhados, tornará-se assustadoramente quieta. Os ecos de risadas, os sons suaves de conversa, o calor de seu espaço compartilhado, tudo parecia ter desaparecido, deixando apenas espaços frios e ocos para trás. Cada cômodo da casa parecia vazio, sem a conexão que um dia compartilharam, como se as próprias paredes estivessem lamentando a perda de algo precioso. Mia havia se recolhido em si mesma, sua presença ainda lá, mais distante. Ela evitava o olhar de Ethan sempre que seus caminhos se cruzavam, os olhos baixos, os movimentos rápidos, como se não suportasse estar na presença dele sem sentir o peso da verdade que os separara. As revelações sobre sua mãe e a possibilidade assustadora de que pudessem ser meio-irmãos haviam destruído tudo. O coração de Mia doía com a confusão de tudo isso. Ela o amava, sabia disso agora mais do que nunca. Mas ela poderia continuar a amá-lo quando a própria fundação deles desmoronara sob seus pés? Pela primeira vez, ela se sentia uma estranha em seu próprio mundo. A casa que um dia parecerá um porto seguro, agora parecia uma prisão, cada canto lembrando-a do que um dia compartilharam e do que agora parecia impossível. Ethan, por sua vez, era um homem em uma missão. Ele não aceitaria o que acontecerá entre eles. A possibilidade de Mia ser sua meia-irmã pesava muito sobre ele, mas ele se recusava a acreditar. Ele se recusava a acreditar que o amor que compartilhavam, o vínculo que formaram, pudesse ser manchado por algo tão feio. Ele lutaria por ela,
por eles, mesmo que isso significasse descobrir verdades dolorosas sobre sua família, sobre seu pai e sobre si mesmo. Ele ligou para advogados, providenciou testes de DNA e passou incontáveis horas enterrado em documentos. A cada dia ele ficava mais determinado a encontrar a verdade, a provar que Mia não era o que a carta de seu pai sugerira. Ele não se importava com quanto tempo levasse, ele iria até as últimas consequências para consertar as coisas. Ele precisava de respostas, não apenas para si mesmo, mas para Mia. Ele não podia perdê-la, não quando finalmente encontrar algo real, algo que valesse a pena manter. Mas mesmo enquanto lutava, a casa ao seu redor parecia ecoar seu desespero. Os quartos grandiosos, os móveis luxuosos, os pisos de mármore, todos pareciam mais frios agora, menos convidativos. Era como se a própria mansão tivesse perdido seu calor na ausência do amor que um dia a preenchera. Ethan podia sentir isso toda vez que passava pelos corredores, toda vez que entrava em um quarto que Mia um dia iluminara com sua presença. Agora tudo parecia distante, como se o próprio ar tivesse ficado mais pesado, mais opressivo. Seus pensamentos eram consumidos pela mulher que amava. A dor de não saber o que realmente acontecerá entre eles, a incerteza da situação, era quase insuportável. Ethan sempre estivera no controle, sempre fora aquele que detinha o poder sobre seu mundo. Mas agora ele se sentia como se estivesse se afogando, preso em uma tempestade que não conseguia navegar, sem ter como encontrar a costa. Apesar de seus esforços para se aproximar de Mia, para conversar com ela, ela permanecia distante. Ela erguera muros, muros que Ethan não conseguia romper. Cada tentativa de reconexão era recebida com silêncio. Mia não queria ouvi-lo. Ela não suportava o pensamento de enfrentá-lo quando ainda havia dúvidas pairando no ar, quando todo o relacionamento deles fora questionado. O coração de Mia doía toda vez que via Ethan, toda vez que seus caminhos se cruzavam na mansão. Ela sentia falta dele. Seu coração gritava por ele, mas havia muita incerteza, muito medo. Ela tinha que se proteger, não importava o quanto doesse. A questão de saber se eles realmente deveriam estar juntos, se algum dia poderiam ficar juntos sem a sombra do incesto pairando sobre eles, era demais para suportar. O amor que ela sentia por ele era puro, real e profundo. Mas ela poderia continuar a amá-lo diante de tudo o que acontecerá? Ela poderia continuar a confiar nele quando a própria fundação de seu relacionamento fora construída sobre mentiras? A verdade sobre sua mãe, sobre a possibilidade de sua conexão sanguínea, girava a faca em seu peito. O pensamento de que o amor deles poderia ser manchado por algo tão terrível era quase demais para suportar. Cada dia parecia uma batalha. Ela passava o tempo na mansão em uma névoa, movendo-se através dos movimentos da vida diária, mas sentindo-se totalmente desconectada de tudo ao seu redor. Seu coração doía por Ethan, mas sua mente lhe dizia para ficar longe. Ela não podia se deixar consumir pelo amor que sentia por ele, não quando ainda havia tanta dúvida. Mia sentava-se perto da janela da biblioteca, observando a chuva cair em lençóis constantes, sentindo o ar frio contra a pele. O isolamento parecia um peso físico, pressionando seu peito, sufocando-a. Ela ansiava pelo calor dos braços de Ita ao seu redor, pelos momentos tranquilos que compartilhavam quando tudo parecia tão simples, mas agora nada era simples, nada era claro. Com o passar dos dias, o peso do silêncio entre eles ficava mais pesado. A casa que um dia fora um santuário agora parecia uma tumba. Ethan estava tentando consertar as coisas, tentando encontrar as respostas, mas Mia não sabia se as respostas seriam suficientes. O amor que compartilharam poderia sobreviver diante de uma revelação tão inimaginável? Mia sabia que não poderia continuar fugindo da verdade para sempre. Ela amava Ethan mais do que jamais amar alguém, e o pensamento de se afastar dele era insuportável. Mas como ela poderia ficar quando não tinha certeza do futuro? Como ela poderia confiar que o amor deles era real, quando a base dele fora destruída por algo que nenhum dos dois podia controlar? O coração de Ethan estava se partindo enquanto ele procurava a verdade. Ele nunca se sentirá tão indefeso, tão fora de controle. Ele não conseguia entender por que Mia o estava afastando, por que ela não conseguia ver que ele estava lutando por ela. Ela não sabia o quanto ele a amava?
Ela não entendia que ele faria qualquer coisa para provar a ela que eles deveriam ficar juntos? Mas a verdade era que Mia não sabia mais se eles deveriam ficar juntos, e essa incerteza, essa dúvida, era suficiente para despedaçá-la. A mansão, fria e silenciosa, permanecia como um símbolo da fratura que os separara. O que antes fora um lugar de calor, de conexão, agora parecia vazio, assim como o espaço entre Ethan e Mia. O amor que crescerá tão rapidamente entre eles agora parecia uma memória distante, algo que ambos haviam perdido diante de uma verdade da qual nenhum dos dois conseguia escapar. Com o passar dos dias, Mia sabia que tinha que fazer uma escolha. Ela poderia lutar pelo amor que construíram ou iria embora, incapaz de suportar o peso da incerteza que agora pairava sobre eles? A dor da separação era insuportável, mas Mia sabia de uma coisa com certeza. Ela não podia continuar vivendo no limbo. Ela tinha que tomar uma decisão, não importava o quanto doesse. A verdade sempre pareceu uma coisa ilusória para Ethan, algo que pairava logo além de seu alcance, provocando-o com seus mistérios, escondendo-se nas sombras de sua vida. Mas naquele momento, enquanto se sentava em frente ao seu advogado, a resposta era clara, inegável. A carta que seu pai enviará, aquela que abrirá uma barreira entre ele e Mia, não passará de uma mentira. As palavras do advogado eram firmes, cada uma cortando o caos na mente de Ethan. A alegação sobre Lucille é falsa, Ethan. Lucille teve um filho, sim, mas não com seu pai. Os documentos foram falsificados, alguém tentou usar o passado de seu pai para separar vocês. Por um momento, Ethan mal conseguia respirar, seu mundo inteiro mudará em um instante. Seu coração batia forte no peito, o alívio que corria por ele como uma inundação, embora estivesse manchado com a picada das mentiras que quase lhe custaram tudo. Sua mente disparou, a verdade se instalando em seus ossos com um peso que era tanto um alívio quanto um novo tipo de desgosto. Fora um truque cruel, uma tentativa de destruir algo real, algo puro, e Ethan não pôde deixar de se sentir traído pela pessoa que orquestrara tudo isso. O homem que colocará esse plano em movimento, aquele que machucara Mia e o manipulara para acreditar no pior, o legado de seu pai agora estava manchado pelos danos que suas ações haviam causado. Mas, apesar da raiva, apesar da traição, uma verdade permaneceu clara. Mia não era sua meia-irmã, eles estavam livres, livres para se amarem sem a sombra do incesto pairando sobre eles. Ethan levantou-se abruptamente, o coração acelerado enquanto a notícia era assimilada. Seus olhos embaçaram com lágrimas não derramadas, mas o alívio era avassalador. Ele tinha que encontrar Mia, tinha que contar a ela. Sem pensar, ele correu pela mansão, os pés batendo contra o chão frio, a mente consumida pela necessidade de vê-la, de abraçá-la. Ele passará tantos dias em agonia, torturado pelo pensamento de que o amor deles poderia ser proibido, de que o vínculo deles nunca poderia existir. Mas agora não havia nada no caminho deles. O corredor parecia interminável, a distância entre eles grande demais. Ele podia sentir o coração martelando no peito como se tentasse alcançá-lo. As paredes da mansão, antes cheias de tensão e silêncio, agora pareciam vivas com a promessa de algo novo, algo bonito. Quando finalmente chegou à biblioteca, ele a viu, Mia parada perto da janela, de costas para ele. Ela olhava para o céu que escurecia, as mãos cruzadas na frente dela, sua postura uma expressão silenciosa da incerteza que a dominara por tanto tempo. Mia, chamou Ethan, sua voz rompendo o silêncio. Ela se virou lentamente, seus olhos encontrando os dele. E naquele momento tudo se encaixou. A dor, a distância, a incerteza, tudo parecia se dissipar, deixando apenas a verdade de que eles deveriam ficar juntos. Mia, eu sei a verdade agora, disse Ethan, com a voz embargada de emoção. Não era o que pensávamos. A carta do meu pai era uma mentira. Você não é minha meia-irmã. Não somos parentes. Podemos ficar juntos. Podemos. Os olhos de Mia se arregalaram, uma mistura de descrença e alívio lavando seu rosto. Por um momento ela não falou, o coração batendo forte no peito enquanto tentava processar as palavras que ele dizia. Ela fora tão consumida pela dúvida, pelo medo, pela vergonha dos dias passados, mas agora,
Ouvindo dizer as palavras, a verdade, era como se um peso tivesse saído de seus ombros. Ela deu um passo à frente, os braços tremendo enquanto se estendia para ele. Sem dizer uma palavra, ela o puxou para um abraço, seu corpo pressionando contra o dele como se não suportasse soltá-lo. Os braços de Ethan envolveram-na, puxando-a para perto, seu coração doendo com a intensidade do momento. Mia, ele sussurrou no cabelo dela, com a voz falhando. Pensei que tinha te perdido. Eu não conseguia suportar o pensamento disso. Mas estamos livres agora, livres para nos amar, livres para ficar juntos. Você não é minha irmã, você é a mulher que eu amo, e eu nunca vou te deixar ir. As lágrimas de Mia encharcaram a camisa dele enquanto ela o abraçava com mais força, o coração dominado pela onda de emoção. Ela passará tantas noites sozinha, imaginando se o amor deles estava condenado, se não passavam de um erro trágico, mas agora tudo isso desaparecia em segundo plano. Ela estava com ele, e isso era tudo que importava. Eu te amo, Ethan, disse ela, com a voz abafada contra o peito dele. Eu nunca quis te deixar. Eu estava com tanto medo. Eu não sabia mais em que acreditar. Ethan recuou um pouco, as mãos emoldurando o rosto dela enquanto olhava em seus olhos, procurando qualquer traço de dúvida. Mas não havia nenhum, apenas amor, apenas a verdade crua e sem filtro que sempre estivera lá, esperando que eles a encontrassem. Mia, disse ele suavemente, a voz cheia de admiração. Não somos nada além de duas almas, livres para amar uma outra, e nada jamais tirará isso de nós. Um momento pairou entre eles, preenchido com a promessa de tudo o que ansiavam. Ethan se inclinou lentamente, seus lábios roçando os dela com uma ternura que falava muito. O beijo foi gentil no início, mas à medida que a verdade de suas palavras se instalava, aprofundou-se, a conexão entre eles mais forte do que nunca. O mundo fora da mansão, os segredos, a dor, tudo desapareceu enquanto eles se entregavam à paixão que vinha crescendo entre eles há tanto tempo. Quando finalmente se afastaram, com as respirações irregulares, os rostos corados pela intensidade de suas emoções, Ethan sorriu através das lágrimas. Estamos livres, Mia, ele sussurrou, e passarei o resto da minha vida compensando o tempo que perdemos. Mia sorriu através de suas próprias lágrimas, o coração transbordando de amor por ele. E eu passarei o resto da minha vida com você, respondeu ela suavemente. Juntos, eles permaneceram no silêncio da biblioteca, cercados pelo calor do fogo e pela verdade de seu amor. O mundo lá fora era incerto, mas lá dentro eles haviam encontrado sua paz. Não estavam mais presos por mentiras, não estavam mais presos pelo passado, estavam livres para construir seu futuro, juntos. Enquanto se beijavam novamente, o calor de seu amor os envolvendo, o resto do mundo parecia desaparecer. E pela primeira vez em suas vidas, ambos souberam que tudo finalmente se encaixara. Os dias que se seguiram à revelação, a cura e a reconexão entre Mia e Ethan foram como um renascimento. A mansão, antes um símbolo de riqueza e controle, agora parecia um lar, um lugar de paz, de amor. Um lugar onde ambos podiam finalmente estar livres das sombras de seus passados. Não foram apenas as paredes da casa que mudaram, mas as vidas das duas pessoas que viviam dentro delas. Ethan, impulsionado por uma nova sensação de clareza, começou a fazer mudanças radicais. Ele vendeu as empresas que antes eram seu orgulho e alegria, as próprias fundações do império que construíra, mas nada disso importava mais. O poder, a riqueza, o controle, essas coisas nunca o preencheram, nunca lhe trouxeram a alegria que ele sempre buscará. O que ele percebeu, agora mais do que nunca, era que a única coisa que realmente importava era o amor que compartilhava com Mia. Ele abriu mão dos excessos, dos carros de luxo, das casas enormes e impessoais, das armadilhas desnecessárias do sucesso que o definiram por tanto tempo. A cada passo, ele se livrava do peso de sua antiga vida, substituindo-a por algo muito mais significativo, simplicidade, autenticidade, o mais importante, Mia. A transformação dita não foi apenas sobre coisas materiais, foi sobre a alma. Sua alma, que fora endurecida e trancada por tanto tempo, finalmente fora destrancada. Mia lhe ensinara que o amor não era sobre domínio ou controle, não era sobre construir uma fortaleza ao redor do seu coração.
Amor era sobre conexão, vulnerabilidade e confiança. Era sobre viver o momento e permitir-se ser visto, sem medo de rejeição ou julgamento. Mia também havia mudado de maneiras sutis, mais poderosas. Ela continuava sendo a mesma mulher que capturara o coração dele desde o início, forte, simples e autêntica, mas agora havia uma paz tranquila em seus olhos, uma calma em seu espírito que antes estava ausente. Ita a ajudara a curar as feridas que carregara por tanto tempo, as cicatrizes de uma vida que a ensinara a se proteger, a se conter. Mas agora, com ele ao seu lado, Mia aprenderá a deixar de lado seus medos. Ela aprenderá a confiar novamente, não apenas em Ethan, mas em si mesma. E agora, com um anel de noivado no dedo e paz no coração, Mia sabia que sua vida se tornará algo que ela nunca pensou ser possível. Ela um dia acreditara que o amor era uma coisa frágil, algo que poderia quebrar facilmente, mas agora, com Ethan, ela entendia que o amor era construído através dos momentos tranquilos, dos cafés da manhã compartilhados, dos passeios simples no jardim, das risadas que compartilhavam e até mesmo dos silêncios. Eles não precisavam de grandes gestos para saber que eram tudo um para o outro. O que tinham era construído sobre uma base de respeito mútuo, confiança e amor. Todas as manhãs, Ita acordava cedo, sempre antes de Mia, para preparar o café da manhã. Ele fazia o café favorito deles, passado na hora, do jeito que Mia gostava. Eles se sentavam juntos à mesa, comendo em silêncio, saboreando o tempo que tinham antes que o mundo lá fora se intrometesse. As manhãs eram simples, mas eram perfeitas. Era nesses pequenos momentos do dia a dia que encontravam a força de seu vínculo. Não havia necessidade de extravagância, não havia necessidade de validação. Apenas os dois, no silêncio de sua casa, compartilhando uma vida que parecia real, que parecia sólida. As tardes eram frequentemente passadas juntos, caminhando pelo jardim ou aninhados no sofá da sala de estar, ouvindo a chuva bater contra as janelas. Mia passará a amar as tardes chuvosas, quando o mundo parecia desacelerar e o barulho da vida lá fora se tornava um zumbido distante. Era nesses momentos de quietude que eles mais se conectavam. Nenhuma palavra era necessária, apenas o simples ato de estarem juntos era suficiente. Os silêncios entre eles não eram mais desconfortáveis, não pareciam mais espaços vazios a serem preenchidos com palavras. Em vez disso, os silêncios eram preenchidos com compreensão, com o conhecimento de que não precisavam falar para se sentirem conectados. Eles podiam simplesmente existir juntos, contentes na paz tranquila que haviam encontrado. O coração de Ethan estivera pesado por tanto tempo, sobrecarregado pelo peso de seus erros passados e pelas expectativas dos outros. Mas agora, com Mia, ele se sentia mais leve. Não era apenas sobre as mudanças que ele fizera, o dinheiro que ele abrirá mão ou as empresas que vendera. Era sobre o amor que haviam construído. Era sobre a maneira como Mia o ajudara a ver o mundo de forma diferente. Mia lhe ensinara que o amor não era uma batalha a ser vencida, mas uma jornada a ser compartilhada. E agora, parado ao lado dela, ele sabia que tudo o que sempre quisera estava bem na frente dele. Ele não precisava de mais nada. Com ela, ele tinha tudo. O relacionamento deles não era perfeito, e nunca seria. Mas essa era a beleza disso. Eles haviam construído algo juntos, peça por peça, através das provações e desafios que enfrentaram. E agora, a cada dia que passava, o amor deles ficava mais forte, mais profundo, mais intenso. Não era sobre grandes momentos, mas sobre os simples atos de amor que compartilhavam todos os dias. E no final de tudo, quando tudo se acalmou, quando o mundo lá fora pareceu desaparecer em segundo plano, uma voz ecoou na mente de Ethan, uma que ele não conseguia afastar. Uma pergunta que fora feita tantas vezes antes. Você já amou alguém tanto que enfrentaria o mundo só para estar com essa pessoa? A resposta era clara. Ethan enfrentará o mundo, e muito mais, por Mia. E Mia, por sua vez, enfrentará o mundo por ele. O amor deles não era algo que acontecerá por acaso. Não era algo que fora facilmente encontrado. Fora construído. Fora forjado no fogo da verdade, da confiança e da vulnerabilidade. E agora, enquanto estavam juntos, o amor deles era algo que nunca seria abalado, nunca seria quebrado.
Era um amor que fora construído do zero, passo a passo, e era deles para guardar para sempre. A mansão, a chuva, os momentos de silêncio, eram todos um lembrete do que fora perdido, do que fora encontrado e do que haviam construído juntos. O amor deles não era apenas algo em que haviam tropeçado. Era algo pelo qual haviam trabalhado, algo que escolheram construir todos os dias. E enquanto estavam lado a lado, de mãos dadas, Ethan sabia que nunca mais teria que enfrentar o mundo sozinho. Porque com Mia, ele encontrara tudo o que sempre precisará. E assim, o que começa como uma história de amor, transforma-se em algo mais. Uma jornada de autodescoberta e redenção. Ethan e Mia não apenas encontraram um ao outro, mas reconstruíram a si mesmos, cada um carregando as cicatrizes de um passado que os moldou, mas que agora servia como alicerce para um amor imortal. Eles aprenderam que o verdadeiro amor não é algo que você encontra, mas algo que você constrói, com paciência, vulnerabilidade e a coragem de enfrentar o desconhecido. E você? Já amou alguém tão profundamente que enfrentaria o mundo só para estar com essa pessoa? Se esta história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente de onde você está ouvindo. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo histórias como esta.